Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 117, intitulado O Humanitismo. Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar a vida agitada do costume. Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhan Loló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Bom, depois no final eu falo. Talvez vai ser um outro vídeo, talvez, ou no final desse vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre os sistemas filosóficos revolucionários, né? Como é o do Quincas Borba. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta três fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, surgiu o humanitas, o desejo de o gozar, e daí dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Bom, primeiro vamos tentar dar uma colher de chá aqui para o Quincas Borba e vamos tentar entender a filosofia dele. Mas repare, cuidado, né? Cuidado com pessoas que tentam interpretar a filosofia do Quincas Borba e tentam achar uma grande verdade aqui, né? Lembre-se que o Quincas Borba, ele é um louco. Né? É importante você saber disso, ele é um louco. O que me parece aqui é que o Machado de Assis já conseguiu ver para onde, por causa de algumas filosofias que se dirigem para alguns lugares estranhos, né? Machado de Assis já conseguiu ver o que seriam muitas das nossas filosofias modernas e pós-modernas. Né? Que é essa filosofia que se compraz na confusão, né? Que é a filosofia que não coloca nada em ordem, que é uma filosofia que mais foge do que apresenta qualquer coisa. Isso é importante. Veja, é essa característica da filosofia do Quincas Borba, né? Que é e não é, mas que é tudo e que não é nada, e se for tudo não vai ser nada, e quem disse que não sendo tudo vai ser nada, né? Aquela coisa que você diz, e não organiza nada, não fala nada, só coloca dúvida. Por que aqui, para um leitor, vai ser engraçado um leitor do século XIX ler isso daqui? E para nós, às vezes, opa, que é isso aqui, né? Por que acontece isso? Porque nós temos as nossas filosofias desconstrutivistas, né? Que é a filosofia que planeja muito mais, como o nome fala, né? Destruir, ir contra o estabelecido, a filosofia antiga que não sabia nada, etc, etc, do que construir qualquer coisa, né? Compare isso com os grandes filósofos. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino, certeza absoluta que o trabalho dele não era provar que Sócrates, Platão, Aristóteles estavam errados, né? Por mais, e olha, São Tomás de Aquino teria um ótimo motivo para fazer isso, né? Afinal de contas, os caras não eram cristãos. São Tomás de Aquino, um santo, né? Então, ele tem que, em teoria, era bom que negasse a outra filosofia, mas não. A filosofia ganha muito recentemente esse espírito revolucionário, assim como a arte, né? Essa história de que o bom é o diferente, né? Então eu vou ter que quebrar todas as amarras, né? Bom, isso daria um curso inteiro, né, pra gente falar sobre modernismo e tudo mais. Mas tenha isso em mente, né? Tenha isso em mente.
que é muito mais o Machado de Assis vendo e fazendo uma sátira a essa filosofia, como ele fez de forma maestral em relação à ciência exagerada, a ciência enquanto uma religião, a ciência enquanto uma profissão de fé, né, que ele fez no Alienista. Alienista, o Machado de Assis viria problemas que nós temos hoje, né? Do fiel, né? Do sectário da ciência, né? Como se a ciência, assim, fosse todo o fonte do conhecimento, e daí filosofia, literatura, a vida espiritual, isso daí é uma coisa meio pessoal, assim, que é uma coisa, né? Então o Machado de Assis já tinha visto isso no Alienista, e ele escreve já pensando nesse tipo de coisa. Mesma coisa na filosofia. Tá? Nós estamos tão acostumados com esse tipo de filosofia, infelizmente, né? Pensa que filosofia, por exemplo, acho que fumar um baseado e falar, mas e se isso daqui não for? E se as coisas forem assim, né? Ter ideia louca, né? A gente está tão acostumado com isso que a gente esquece que os grandes filósofos, se a gente não tem contato com eles buscam certezas, né? Então, assim, essa questão já está resolvida. Então, bola para frente, vamos pensar nas outras questões. Essa questão ainda está em aberto. Então, há uma evolução, há um caminho. Filosofia não é eu vou duvidar de tudo, né? E vou criar um novo sistema em que eu responda tudo, né? Isso é infantil, né? Então, tenha isso em mente quando nós estamos tentando analisar a filosofia do Quincas Borbas. Bom, e eu falei que eu ia fazer uma digressão no final do vídeo, mas aqui eu já acho que se encaixa bem a digressão, né? Então, você pega um filósofo revolucionário, né? Um filósofo também que se pretende resolver todos os problemas. E aí nós estamos falando de filósofos que até a gente considera clássico. Kant, por exemplo. Kant, ele pretende explicar todas as coisas e fazer um super sistema filosófico que explicaria tudo, né? Descartes também. Descartes chega a um nível de como é que se diz? De arrogância de querer fundamentar o universo inteiro, né? Não, olha, vou imaginar que eu não tenho certeza de nada. Como que eu vou fundamentar o universo inteiro? Então compara isso com grandes filósofos como São Tomás de Aquino, como eu falei para você, ou como Husserl, não Russell, Husserl, o filósofo alemão, mestre do Heidegger, do Merleau-Ponty, do Sartre, desses caras. O Husserl, no final da vida dele, falou assim, olha, tudo que eu descobri foi um começo, né? Eu ainda tenho que reformular tudo isso. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece todo o caminho que ele percorreu, ou seja, ele não pensa em destruir a filosofia dele, mas ele sabe que tem o universo inteiro. O universo é infinitamente complexo, né? Então, ao mesmo tempo que ele admite o ganho, ele admite que ele não achou uma resposta completa, né? São Tomás de Aquino, no final da vida, ele fala assim, o que eu consigo ver agora como é que é toda a minha obra que eu escrevi até agora é um pequeno pó, digamos assim, eu não lembro das palavras dele, comparado com o que eu estou vendo agora, né? Então perceba o que esses filósofos têm. Duas características que o Quincas Borba ou os filósofos revolucionários não têm. Primeiro, admitir que há evolução no conhecimento filosófico, né? Admitir que Platão, Sócrates, Aristóteles têm que ser respeitados e continuados. Segundo, admitir que o conhecimento é infinitamente complexo e, embora haja ganho, não tem como resolver todas as questões da humanidade. Não tem como uma resposta final, né? Tipo, sei lá, tipo filósofos que falam, olha, pronto, terminei, tá aqui, ó, a resposta para vocês. E parece cômico, mas teve mais de um filósofo, eu posso garantir, que tiveram essa postura. Pronto, tá aqui a resposta. Ainda bem, né? A humanidade ficou aí tanto tempo no escuro. Então vamos lá.
Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Então, basicamente, ele está querendo defender aqui uma substância única, né? Ele vai se contradizer todo o tempo, isso é normal. Então, aquela história, né? Todo o universo é feito da mesma coisa, etc, né? Conta com três fases humanitas. A estática, anterior a toda a criação. Então você tem essa massa informe, que era só energia e toda a matéria, né? A expansiva, que é o começo das coisas, que seria a criação, ou o Big Bang. A dispersiva, aparecimento do homem, né? E contará mais uma com a contrativa, absorção do homem e das coisas. Então vai haver um momento em que todos nós voltaremos para o mesmo lugar, né? Seremos novamente um contrativo. Mais ou menos como o estado de Brahma, né? O estado de Nirvana, na região, esse tipo de religião, né? A expansão, iniciando o universo, surgiu a humanitas, o desejo de o gozar. Então tá, então é mais ou menos uma filosofia, como é que se diz? Uma filosofia do prazer, né? Então, bom, como que eu posso me culpar pelo prazer e pela busca do prazer que eu tenho, sendo que a matéria busca o prazer, eu sou essa matéria, então tudo é a mesma coisa. Então, se tudo é a mesma coisa, nada é errado, né? E daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Ou seja, existe a substância original, depois nós temos a multiplicação personificada, ou seja, tem a minha pessoa, a tua pessoa, a pessoa do Joãozinho, a pessoa do Rafael e assim por diante. Como me não aparecesse assaz clara, suficientemente clara essa exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, foi o que eu comentei com você, né? Brahmanismo atualmente é o hinduísmo, né? E ele é baseado nos Vedas. Bom, dando só umas anotações que eu fiz aqui, né? Mas é claro, a gente teria que fazer um vídeo inteiro só pra gente falar sobre isso, né? Então lembra-se que é no hinduísmo que a gente tem aquela história das castas, né? Que você tem o Lord Brahma, que é o criador, o Vishnu, que é o conservador, e Shiva, que é a destruição, né? É no brahmanismo também, no hinduísmo, que você tem essa ideia, né? De ir reencarnando até se aperfeiçoar num tempo, num modo que você se perde no universo, você já não é mais individual, né? Então essa ideia que a filosofia depois e a arte, né, vai buscar lá no Oriente, que é essa ideia de unificação. Você veio do todo, você vai voltar para o todo, né? Perceba, não estou dizendo que essas ideias em si são ideias ruins. Eu estou dizendo que o modo prepotente, confuso, contraditório que o Quincas Borba apresenta, coisa que faz isso daqui uma sátira, né? Não entenda do meu discurso que eu fiz que hinduísmo é uma filosofia boba, né? Não é tão simples assim, né? O buraco é mais embaixo, se a gente está falando de caras que levam isso a sério, né? Bom, explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas. Aqui ele está falando sobre casta, né? Então, o humanitas é o mundo inteiro, é o universo inteiro, mas concorda que se humanitas é esse corpo a qual todos nós fazemos parte, alguns vão ser perna, outros vão ser cabelo, outros vão ser cabeça, outros vão ser partes menos honrosas e assim por diante, né? Então nós somos separados assim como as castas.
a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas. Mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Então, valor teológico e político, porque se você pertence a uma casta, você não pode subir noutra casta, assim por diante. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Nesse ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos, né? Tivesse analisado os seus mitos mais filosoficamente e não ficar aí se encantando com a história. Nada disso acontecerá com o humanitismo, ficar se enganando com a parte galante. Nessa igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris, né? Não há aventuras fáceis, então tudo tem muita energia, né? Tudo tem muita energia. Em alguns aspectos, parece com alguns aspectos da filosofia do Nietzsche isso daqui. Mas é claro, eu estou seguro que, a não ser que eu esteja errado, se eu estiver, por favor, me informe, Machado de Assis nunca leu Nietzsche. Né? Nietzsche produziu ali, mais ou menos quando Machado de Assis estava produzindo também, mas Nietzsche era considerado um louco, né? Até depois da Primeira Guerra Mundial. Isso é uma outra história. Nessa igreja nova não há aventuras fáceis, então tudo tem muita energia, né? Então as aventuras, elas são aventuras bravas, são aventuras heróicas, né? Nem quedas, porque se não existe o certo e o errado, só existe tudo, né? Não tem como você cair, não tem como você pecar. Nem tristezas, nem alegrias pueris. As alegrias são profundas, selvagens. O amor, por exemplo, é um sacerdócio. A reprodução, um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Novamente, nós temos algumas religiões de matiz africana, por exemplo, em que você tem isso, né? O ato sexual é o momento mais importante, algumas seitas também, né? Portanto, verdadeiramente há só uma desgraça, é não nascer. Bom, esse vídeo ficaria um vídeo de 5 horas, então vou abrir um outro.